Aqui nós temos um cabo óptico dielétrico protegido contra ataque de roedores para aplicação subterrânea em duto ou aéreo espinado. É um cabo DD com proteção contra roedores. Então, ele é um DD, diretamente em duto, com proteção contra roedores, e aqui, proteção contra roedores e tubo único. Como que ele é formado, tá? Normalmente, você faz ele é com capa dupla, você reúne o núcleo e depois, em volta ali, você coloca uma proteção anti-roedor dielétrica. O que é proteção dielétrica? É aquela que não é metálica. Então, normalmente, o pessoal coloca fibras de vidro ali, faz uma manta de fibra de vidro, ou às vezes coloca até bastões de fibra de vidro. Por que isso? Porque observou-se que, a hora que o rato, o roedor, o castor vem ali e começa a roer, vai roendo o cabo, chega uma hora que ele encontra esse material aí. E, pô, e quem já trabalhou com fibra de vidro, coisas do tipo, sabe como isso é desagradável. Imagina o cara, o roedor, o bichinho ali, começar a mastigar aquilo ali, e aquele, pela ponta do fibra de vidro, começar a cutucar a gengiva dele, começa a machucar a boca dele. Então ele para de roer. Então é assim que funciona a proteção dielétrica dos cabos ópticos. Ok? Outra coisa aqui, cabo óptico dielétrico protegido contra ataque de roedores para aplicação enterrada. Aqui, no caso, você tem cabo DE, proteção roedor, cabo DE, proteção com roedor, tubo único, e com arranhura. Tipo de proteção, geleado seco, número de fibras, revestimento interno em termoplástico sobre o núcleo. Normalmente, aqui, o pessoal coloca um revestimento adicional de poliamida. Poliamida é nylon, tá? Por que coloca esse poliamida nylon? Porque existe um inseto chamado cupim. Cupim gosta de cabo óptico? Gosta de cabo óptico também. O bichinho vai ali e começa a roer. Quem já não viu cupim? Você pega em casa, às vezes você vai lá, tem um monte de livro velho lá, que você pega esses livros velhos, você abre, pega o livro, assim, o livro tem um furinho, um microfuro, de ponta a ponta do livro. Ou no teto de forro, teto de madeira, assim, que você olha, tem aquele pozinho, você vai ver, tem um furinho ali. O cupim faz exatamente essa mesma coisa no cabo óptico. Então, o que acontece? Quando ele encontra uma barreira de nylon, encontra uma camada de nylon, o nylon é um material muito duro. Então, ele para. Então, ele para por ali. Fura a capa externa, mas não fura a capa interna. Então, você pode ter cabo que tem essa proteção de nylon e, além do que, em cima desse nylon, muitas vezes, você pode ter uma capa metálica. Nesse caso aqui, a gente só tem o revestimento dielétrico, tá? O revestimento que é para esse daí, para cupim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse daqui. Aqui no caso é um cabo óptico com núcleo dielétrico. O núcleo é dielétrico, mas ele tem uma proteção metálica. Ele é um cabo AR, proteção metálica instalada enterrado, com tubo encordoado. Proteção metálica instalada enterrada, com proteção com tubo único. No caso aqui, você pega uma fita de aço corrugado e você coloca no cabo. Como que você faz isso? Você pega a tua extrusora. A extrusora está a máquina aqui, você está com o cabo. Você começa a colocar o cabo na extrusora para receber a capa por cima. Antes, você tem uma fita de aço, ela é lisa, plana, e ela tem material plástico dos dois lados. Para quê? Para que quando você esquentar, um lado gruda no outro. Você passa no sistema de cremalheiras, você passa ali, então aquela fita vem, ela passa no sistema de cremalheira, né? Duas engrenagens, basicamente duas engrenagens, e na sequência ela sai toda ondulada. Você vem com ela lisa, passa ali, depois ela sai assim, ela sai corrugada, ondulada. Chega para frente, você vem com ela e você fecha, como se fosse um funil. Você tem um funil, você vai e fecha ela, e aquele plástico de cima com o plástico de baixo acaba grudando. Então você tem uma barreira. Você faz essa barreira, aí fica uma fita de aço corrugado. Ela que funciona. E agora, como ela é uma barreira metálica, ela pode conduzir energia, ela pode conduzir eletricidade. Então, ela tem que resistir alguns requisitos aqui com descarga atmosférica. Caso de raio, por exemplo, cai um raio na Terra, você sabe que a Terra absorve, mas ao mesmo tempo o cabo está ali, o cabo sobe o potencial. Então, ela tem que ser capaz de resistir a algumas coisas. Ela tem a classificada de 0 a 4. O 0 não se aplica esse critério, não se mede. O 1, ele tem que resistir a uma corrente de 55 kA, 80 kA, 105 kA. Então, apesar de ser um cabo óptico, ele tem que resistir eletricamente também. Aqui, mesma coisa, eu tenho cabo autossustentável para longos vãos, tá? É acima de 200 metros, então são cabos especiais.
E esses cabos eles não são definidos pelo comprimento do vão, eles são definidos pela carga máxima de operação, o CMO. Então, eles têm as categorias aqui, que pode ser 5, 10, 15, 20 ou 25. Então, seria 5 kN, 10 kN, 15 kN, 20 kN e 25 kN, o esforço que o cabo pode aguentar. Aonde é que esses cabos ficam normalmente? Esses cabos são conhecidos como cabo ADSL, All Dielectric Self-Supporting. Como eles são para longos vãos, normalmente eles são usados em linhas de transmissão. Linha de transmissão, você tem lá em cima o PGW. Se você não quiser lançar o PGW, mais para baixo você lança esse cabo. Ele é um cabo dielétrico, totalmente dielétrico, que é lançado entre as torres. Agora, um detalhe interessante, com relação ao tipo de capa. Ela pode ser normal, ela pode ser retardante à chama, e normalmente ela tem que ser resistente ao trilhamento. O que é o trilhamento? Esse trilhamento é o seguinte: você tem esse cabo, ele está exposto num campo eletromagnético, nas linhas de transmissão. Então, com o passar do tempo, esse cabo ele pode receber poluição, poeira, água, coisas desse tipo aí. Então, muitas vezes, isso vai se depositando em cima da capa do cabo e você acaba tendo diferença de potencial entre um ponto e outro, porque está no campo eletromagnético. E muitas vezes salta uma faísca de um ponto para o outro, em cima do cabo. E dependendo como ele faz o cabo, ele faz uma trilha, ele vai marcando a capa do cabo. E quando acontece isso, muitas vezes as características do plástico são degradadas, o material é degradado, nesse efeito de trilhamento, do trunking, o efeito trunking. Então, isso acontece. Então, o cabo tem que ser resistente para isso. Os materiais que vão nessa capa externa, eles têm que ser resistentes a esse efeito chamado de trilhamento, que faz aquelas pequenas fissuras, aquela pequena marca. Você olha, às vezes, o cabo, assim, a pessoa que conhece, tem ali, você vê aquele arcozinho, aquela descarga de um ponto do outro em cima do mesmo cabo. Mas o cabo não é dielétrico, mas aquela sujeira que está em volta ali, como ele está num campo eletromagnético, e o cabo, a tensão que se transmite ali é altíssima, né? Então você tem um campo elétrico magnético muito forte. Então esse aqui é um detalhe interessante para esse cabo tipo de longos vãos de 200 metros. Tem diversos cabos aqui, vocês vão se divertir bastante, tá? Esse daqui é o cabo óptico compacto de acesso ao assinante. Esse é o drop do assinante, tá? Esse é o drop do assinante. Então, você tem aqui o cabo, se ele tem um elemento de tração arame de aço, como vocês veem aí, né? É tipo CM, compacto metálico, ou ele pode ser um compacto dielétrico se ele tiver os elementos de tração em fibranamida não, em bastão de fibra de vidro, por exemplo. Então ele é compacto dielétrico. Ele tem aqui dois, com relação ao atrito, tá? O atrito, ele tem um convencional e tem o atrito reduzido. O que é o atrito reduzido? É aquele que a capa do cabo, ela tem alguns materiais que são materiais autolubrificantes, conhecidos como autolubrificantes. Então, eles diminuem o atrito na hora de você instalar, na hora de você passar dentro do conduíte, por exemplo, passar dentro de um tubo. E eles são conhecidos aí como, tem a classificação como para uso interno, é o COG, o COR, o COP e o LSZH. Nomenclatura. Resumão agora, essa é a tabelinha que vocês vão pegar qualquer cabo óptico brasileiro. Se você pegar e olhar essa nomenclatura, você mata o que é aquele cabo sem precisar abrir o cabo. Primeira coisa, designação. CFOA, cabo de fibra óptica com fibra revestida em acrilato. COA é um cordão óptico com fibra revestida em acrilato. CFOI, ou CFOI, cabo de fibra óptica para uso interno. CFOT, cabo de fibra óptica de terminação. O que é o cabo óptico de terminação? Quando você chega com a rede externa, você passa ali numa caixa subterrânea, e você dá continuidade para dentro do prédio, por exemplo, com esse cabo aqui, que às vezes ele tem algumas características diferentes do CFOI. Bom, então é um CFOI, cabo óptico interno. Não, esse cabo aqui, se, por exemplo, ficar dentro num túnel subterrâneo que tem água, o CFOI não resiste à umidade, ele não foi feito para isso, ele não tem proteção. O CFOT tem proteção contra umidade, por exemplo. CFOAC, cabo de fibra óptica com fibra revestida em acrilato para o acesso ao assinante. Então, esses cabos que a gente falou são os cabos que você leva para a casa do assinante. E, normalmente sai da sua CTO e vai para dentro da casa do assinante. E por último agora, que é a vedete do momento, que é o CFO-AR, cabo de fibra óptica revestida em acrilato em ribbons. O que é ribbons? Ribbons é fita, para quem conhece é cabo
fibra ótica em forma de fita, não é mais em tubo, e sim em forma de fita. O tipo de fibra ótica, MM, multimodo, atende à recomendação G651 de ITU-T, tem a norma em português também, é só vocês procurarem ali. O SEB é a monomodo com dispersão normal, G652, BLI é a monomodo afrescalhada, que eu costumo dizer, é aquela que tem baixa sensibilidade à curvatura, G657, e você tem a DS, que é a monomodo, dispersão deslocada, a G653, e a NZD, dispersão deslocada e não nula, que é a G655. O tipo de aplicação do núcleo, você tem aqui os cabos com proteção metálica, aquela fita de aço corrugado, normalmente são ARD, indutos encordoados, a RDU é induto com tubo único, o ARE, proteção metálica para uso diretamente enterrado, o ARE-H, condutos em ranhuras, o ARE-U com tubo único. Daí vem a família dos AS. É o AS autossustentado, com tubo encordoado, o ASU, que é tubo único, o CD e o CN, que são aqueles cabos compactos, são os drops, normalmente do drop assinante, são para uso aéreo também. Daí você tem os cabos para uso subterrâneo, você tem o D, que é o subterrâneo induto, o DD, que é o subterrâneo induto, tubos encordoados, o DDR, duto, o cabo subterrâneo, o aéreo espinado, protegido contra roedor, são aquelas fibras de vidro que eu falei para vocês, o DDRU, que é a mesma coisa, um tubo único, e o DDU, que é o tubo único. Tá? Existem os cabos para uso diretamente enterrado, que é o DE, o DER, que é o tubo encordoado, o DE é o tubo encordoado, o DER é o diretamente enterrado com tubos encordoados, o DRH é a mesma coisa, enterrado com ranhuras, o DERU é tubo único, o DEU diretamente enterrado com tubo único, o DPE, que é o diretamente protegido enterrado, encordoado, e o DPEU diretamente protegido enterrado com tubo único. Então, por aqui vocês veem. Agora vocês veem que muita coisa aqui confunde, né? As normas antigas, elas falavam DE, D, e daí fala aqui em DER. Tá? No caso, aqui ele tem uma proteção contra roedor, aqui o DE não tem proteção contra roedor. Você tem os elementos ópticos, os cabos formados por elementos ópticos, que é o EO, o EOAR, elemento óptico protegido contra o ataque de roedores. A família dos cordões, MF, monofibra protegido contra roedores, MTF, multifibra, o MTRF, protegido contra roedores, unidade básica, que é unidade básica normalmente é o tubo luze, unidade básica com proteção contra roedores, o tubo único, e o UTR, unidade básica em tubo único protegido contra o ataque de roedores. Tranquilo? Com relação ao vão, como eu falei, vão máximo de 80, 120 e 200, eles são limitados pela carga máxima de operação. A carga máxima de operação, nesse caso, ela é um valor que é uma razão entre a utilização com o peso do cabo, e no longos vãos a gente tem a carga máxima de operação fixa, não importa qual é o peso do cabo. E o figura 8, por exemplo, que é o figura 8, você tem um tubo embaixo e um arame de aço em cima, e também é limitado pela CMO, que é 2,5, 5, 7,5, 10, 112,5. O tipo de barreira de umidade, que a gente falou, gereado, seco, totalmente seco. A classe do coeficiente de atrito, você tem o AR, que é atrito reduzido, o BA, que é baixo atrito, para mim é a mesma coisa, mas a norma, ela coloca em normas diferentes. Quantidade do revestimento da capa, KP, que é capa simples, o PKP, que é a capa dupla. A classe de corrente, como a gente falou, quanto que o cabo tem que resistir, seria a descarga atmosférica. E aqui você tem o grau de proteção perante a chama, resistente ao trilhamento, que é o RT, como eu falei para vocês, o que é o trilhamento, o efeito tracking. Você tem o normal, você tem o retardante à chama. E você tem o COG. O COG, o que é? Indicado para aplicação vertical em tubulações com muita ocupação. Você tem uma tubulação vertical, o cabo está bastante cheio ali, você vai usar esse tipo de cabo. Em locais sem fluxo de ar forçado, em instalações do mesmo ambiente, ou em locais com condições de propagação de fogo similares a essa. Ou seja, é onde você tem muito cabo instalado ali e onde ele não está sujeito a muito risco de incêndio. O pleno já é em aplicação horizontal, normalmente em locais confinados, ou seja, entre os pisos, né? Você tem o piso falso, ali, ele fica ali embaixo, ele fica em fogo, nas calhas, com ou sem fluxo de ar forçado. O core, que é o riser, indicado para aplicação vertical, não tem aplicação vertical. Os prédios mais modernos, eles não têm mais tubo, eles têm um shaft, que é um túnel, nós fazemos um túnel vertical, que passa de um andar para o outro. Nesse caso, que passa de um andar para o outro,
eles têm que ser cabos desse tipo aqui. Essas passagens de um andar para o outro têm que ser protegidas. E por baixo aqui você tem o LSZH, que são Low Smoke and Zero Halogen, que são baixa emissão de fumaça e livre de halogênio, indicado para aplicação em caminhos horizontais ou verticais, com ou sem fluxo de ar, e geralmente eles são para uso aéreo, tá? E aonde você tem grande afluência de público. Então, onde você tem muito público, muita gente, porque as pessoas no incêndio, normalmente, elas não morrem queimadas pelo fogo, elas morrem queimadas intoxicadas. Intoxicadas por quê? Pelos vapores gerados pela queima de alguns produtos. E no caso dos condutores PVC, por exemplo, PVC, o cabo de PVC, o condutor elétrico, PVC, polivinil clorado. Como o nome já diz, quando você queima esse cabo, sai aquela fumacinha. Aquela fumacinha tem ácido clorídrico, e ácido clorídrico é extremamente tóxico. Então, são esses elementos que você usa aí. Tranquilo?